contra a gente, ninguém vem olhar o VAR. A gente trabalha pra caramba, trabalha a semana toda, estuda adversário. Foram 8 jogos já de erros. Mas não sei porque não faz questão nenhuma de olhar o lance. Muito boa tarde, gente. E o VAR, hein? Mais uma vez o VAR causando polêmica. Claro que isso vai ser muito assunto do Globo Esporte de hoje. O nosso comentarista de arbitragem, Adriano Siebra, vai falar se houve mesmo erro de arbitragem no jogo entre Corinthians e Fortaleza ou não. Fato é que o Fortaleza fez sim um bom jogo, né? Teve chance de empatar, de vencer a partida em determinado momento, mas aí o torcedor fica frustrado por conta dessas e de outras polêmicas, desses e de outros fatores aí. Hoje também vamos falar, claro, do jogo do Ceará. Vozão recebe o Internacional no Castelão e Adilson completou ontem um mês sob o comando do time alvinegro. Mas ainda falando sobre o time tricolor, vamos ouvir o que Rogério Ceni falou depois da partida. Só falou de arbitragem, né? Isso é uma ilusão, acho que nós temos que valorizar, né, o trabalho que as pessoas do VAR fizeram hoje. Todas as bolas, acho que não tem dúvidas nenhuma, né? Todas as bolas hoje que tiveram mão foram paradas, o jogo foi parado todas as vezes, né? O juiz foi ao monitor, olhou todas as vezes que teve lance de toque de mão. E, enfim, nós não temos dúvida, acho que todo torcedor do Fortaleza está extremamente feliz. Nós já contra o Flamengo, nós tivemos um caso desse, onde o juiz foi ao monitor, assim como hoje o árbitro também foi ao monitor verificar a mão do jogador do Corinthians, lateral direito do Corinthians. Então, porque a gente só tem aqui glorificar essas pessoas que estão fazendo esse belíssimo trabalho, um belíssimo trabalho que já, né, a gente vê jogo pós-jogo, como vem melhorando esse tipo de atuação. O Fortaleza é um time que só tem a agradecer realmente a maneira como as pessoas vêm se portando na arbitragem com o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza todos estão extremamente satisfeitos, são jogos seguidos que todo mundo vem vendo na televisão. Cada vez que tem um lance duvidoso, eles olham a favor do Fortaleza e, graças a Deus, contra o Fortaleza, sempre é deixado de lado, nunca marcam nada. Então nós somos extremamente beneficiados. E o VAR está aí para isso, nós estamos, né, ele dá a direção, a conotação. Fortaleza só tem a agradecer a arbitragem, o futebol brasileiro, a maneira como os árbitros vêm conduzindo os jogos contra nós. Ceni ligou o modo ironia ao longo de toda a entrevista coletiva, que durou 15 minutos, e você ainda vai ver outros trechos dessa entrevista aqui no Globo Esporte. Sabe onde teve polêmica também? O jogo entre Vasco e Palmeiras de Clássico Rei. Domingo tem Fortaleza e Ceará no Castelão. E a gente já relembrou alguns clássicos marcantes essa semana, né? E hoje é a vez de relembrar um jogo de 2006. Um clássico com nada mais, nada menos que 9 gols. O ano era 2006, começo de ano, começo de temporada, começo de jogo e o Igor faz logo um golaço de falta para o Fortaleza. E como não raramente acontecia, tome jogador expulso. O Ceará ficou com um jogador a menos com a saída do Diogo. Aí se prepare para ouvir esse nome, Rinaldo, 2-0. Sou o jogador que fez mais gols na história do Fortaleza em um único Clássico Rei. Mas e o Lima aumentou 3-0. O Ceará tentava se manter vivo. Elinho diminuiu com um golaço. Mas tudo conspirava a favor de Rinaldo. Sou o jogador que fez mais gols na história do Fortaleza em um único Clássico Rei. Pênalti para o Fortaleza. Rinaldo na bola. Não deu outra. 4-1 e segue o baile. Bota mais um na conta dele. 5-1. Ainda havia jogo? A torcida pediu e o técnico Ferdinando Teixeira, sim, técnico do Ceará,
Ferdinando Teixeira colocou o ex-tricolor Vinícius Maravilha na partida. Saiu do banco para diminuir o vexame, 5-2. Agora o Rinaldo... Sou o jogador que fez mais gols na história do Fortaleza em um único Clássico Rei. Ninguém segurava o homem, 6-2. O quarto dele na partida. Quem tem Rinaldo não precisa de Clodoaldo. Isso era porque o Clodoaldo tinha trocado o Fortaleza pelo Ceará na época. Mas o Ceará ainda não estava morto. Pelo menos era o que parecia, e talvez não estaria se Vinícius não tivesse perdido o pênalti. Para não dizer que não teve mais nada, o Elinho fez mais um e deixou em 6-3. 6-3. Pro torcedor alvinegro nunca mais lembrar. Tô decepcionado com o Ceará. Pro torcedor tricolor, tirar aquela onda. No próximo clássico, né, pode ser que a gente dê uma chancezinha e ganhe de menos, né? Mas na decisão do estadual, o Ceará venceu as duas finais e se sagrou campeão. Por falta de aviso do torcedor, não foi. E nós vamos vingar. Dito e feito. Ficou para o Fortaleza, ou na verdade para o Rinaldo, outro título. Sou o jogador que fez mais gols na história do Fortaleza em um único Clássico Rei. O nosso amigo Tom Alexandrino. E aí, seu... O jogo de ontem, Corinthians e Fortaleza, 3-2 Corinthians, muitas polêmicas. Daqui a pouco vamos falar das polêmicas em si, separado. Mas já vamos ver os lances desse jogo, Tom, para você analisar essa derrota aí, Tricolor. Tricolor que fez um bom jogo, mas teve lá suas falhas. 3 gols do Corinthians. Fortaleza, ele tá mantendo uma consistência de jogo dentro da partida muito bom. Só que o Fortaleza, ele vem tentando se adaptar a uma nova filosofia de jogo do Rogério, diferente da primeira passagem. E esse retorno ao Fortaleza, o Rogério está entendendo que é preciso sim ter vocação defensiva contra adversários mais pesados. Ou então, em determinados momentos do jogo, quando uma equipe tem uma superioridade técnica, você precisa se retrair para aproveitar os contra-ataques. É o Fortaleza tentando equilibrar uma vocação defensiva com o seu poderio ofensivo já conhecido. Fortaleza conseguiu encaixar um jogo de muita qualidade, só que o Fortaleza vem tendo muitas dispersões defensivas. Outro detalhe, polêmicas à parte, pelo segundo jogo seguido, o Fortaleza sofre gol em um tempo de espaço muito curto. Muito rápido, né? Depois que faz o gol. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, desde aquela reclamação da falta do André Luiz, foram 3 minutos entre a reclamação e o gol de empate do Atlético Mineiro. O Fortaleza estava dominando o jogo. Entre o terceiro gol do Corinthians, aliás, entre a segunda reclamação e o terceiro gol do Corinthians, foram 2 minutos. Então o Fortaleza, psicologicamente, vem se abalando muito dentro do jogo. Faz um jogo consistente, uma partida boa, de atuação máxima, só que vem perdendo em falhas defensivas. Os 3 gols do Corinthians não foi somente mérito do adversário, foi muito mais em virtude das falhas proporcionadas pelo sistema defensivo do Fortaleza. Tudo bem que depois do terceiro gol do Corinthians, o Fortaleza era obrigado a ir para cima, mas depois do terceiro gol o time mandou no jogo, né? O Fortaleza. Tentou, né? Na verdade, o Fortaleza já vinha mandando no jogo. No sentido de ser perigoso, isso, né? Após o segundo gol e entrada do Nenê Bonilha, Fortaleza impôs. O Corinthians parece que jogava fora de casa pelo empate. E aí, quando o Fortaleza sofre o terceiro gol, aí o Corinthians começa a dar chutão. O Fortaleza até tenta, sem tanta objetividade, sem tanta propriedade. Abalou demais a equipe dentro do jogo. E como eu adiantei ao longo do Globo Esporte de hoje, nesse jogo tivemos 2 lances que foram muito reclamados pelo Fortaleza. 2 lances em que um jogador do Corinthians, em cada lance, jogadores diferentes, tocou com a mão na bola dentro da área. Adriano Siebra, direto do Recife, mandou um comentário pra gente dizendo se houve mesmo erro de arbitragem ou não. Fala, Adriano. Olá, amigo torcedor, tudo bem? Importantes alterações ocorreram na regra. Faltas e incorreções, regra 12, e passaram a valer desde o início do Campeonato Brasileiro. E especificamente no jogo de ontem, Fortaleza e Corinthians, Corinthians e Fortaleza, lances importantes ocorreram. Vamos então ver aqui os lances que nós separamos para você. Primeiro momento, olha aí, bola cruzada na área, o Bocelli, ele cabeceia e a bola bate em seu braço. O que é que a regra fala em sua alteração? Fala que toda vez que a bola vier, for cabeceada e vier direto
diretamente do próprio jogador em seu braço, esse lance não deve ser marcado como pênalti. E foi exatamente o que ocorreu nessa participação do Bocelli. A bola foi cruzada na área, observamos aí novamente no replay, ele cabeceia a bola e a bola bate em seu braço. Esse tipo de situação não está passível de punição, ou seja, o árbitro acertou em não marcar. Vamos então agora para a segunda situação do lance do jogo. Diferentemente, ou de forma semelhante, o jogador do Fortaleza, ele cabeceia e a bola vai, observe aí, em lance aproximado, vai em direção ao braço do Michel. O que é que a regra fala nesse caso? Se o jogador não tem o braço ampliado, se esse movimento não está ampliado e o braço está colado ao corpo, também não deve ser marcado a penalidade. A imagem, ela não é muito conclusiva, mas se eu fosse o árbitro, não marcaria o pênalti, porque eu não percebo que há uma ampliação do espaço e acertou mais uma vez a arbitragem. Grande abraço para você, amigo torcedor. Obrigado, Adriano. Eu acho que a maior chateação, ok, a regra foi aplicada, foi corretamente aplicada, segundo Adriano Siebra, mas eu acho que o que chateia mais é o histórico, Tom. A regra foi aplicada corretamente em outros momentos contra o Fortaleza, a exemplo daquele lance do Quinteiro no jogo contra o Flamengo? É o contexto da aplicação, né? O braço, como disse o Siebra, estava um pouco mais próximo ao corpo. O Quinteiro, ele estende esse braço além do ombro. Mas muito mais em relação às polêmicas é o contexto, é o critério que ele vem adotando, principalmente de preparação desses árbitros. O tempo de aceitação do VAR no Brasil, a implantação é muito curto, foi muito curto, principalmente uma crise que vive a arbitragem de perfil técnico. Vamos ver mais um trecho, então, do que falou Rogério Ceni pistola ontem na coletiva. A gente agradece toda a arbitragem, tudo que eles fizeram pela gente em todo esse campeonato brasileiro, que a gente às vezes até se sente meio envergonhado de vir aqui com tantos benefícios que a gente tem durante o campeonato brasileiro. Amigos, com esse resultado, o Fortaleza continua, claro, com 36 pontos, mas pode ser ultrapassado, inclusive pelo Ceará hoje, que joga contra o Internacional. A gente fala já para o sinal do Ceará. Pode se igualar aí com o Fortaleza às vésperas de mais um Clássico Rei. Independente do 14º ao 16º, o mais importante é Fluminense permanecer estável na pontuação em 17º. Quanto mais tempo ele permanecer lá, melhor para os nossos dois clubes. Valeu, Tom. No próximo bloco tem Adilson Batista e o Ceará que joga hoje.